Olá pessoal, eu sou a Letícia, sejam bem-vindos ao canal Estrela da Manhã Tarô. Hoje eu tô aqui para fazer uma leitura temporal para o signo de Aquário. Muito obrigada pelas inscrições no canal, agradeço. Convido aí quem não se inscreveu ainda a se inscrever, ativar o sininho, curtir vídeo, comentar, participar aí com a gente. As leituras que eu faço são direcionadas a trazer possibilidades de reflexão, de evolução, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, expansão da consciência, né? Nesses tempos aí que a gente vive hoje, bem desafiadores. Convido então vocês a participarem do canal aí comigo. Vamos lá então, Aquário. Qual é a mensagem, tarô? Vamos ver. Aquário. Qual a mensagem, tarô? Quatro de espadas. Quatro de ouros, olha o número 4 aí. Pode ser traga alguma referência para vocês. Nossa, caíram várias aqui, eu não tinha percebido. As de copas. 8 de espadas. E 6 de espadas. Nossa, mental, hein? No fundo do deck, um 6 de copas. Aqui o aquariano tá num momento meio de estagnação. É como se tivesse feito uma pausa para rever, né, seus conceitos aí, como é que tá indo a vida. E aí parece que deu uma estagnada nisso. Porque com esse 8 de espadas aqui, é como se ele mesmo se questionasse e duvidasse de si mesmo, sabe? Por que eu tô nessa situação? Por que eu não evoluí mais, né, em determinada... Aqui pode ser até no campo material, com esse 4 de espadas. Por que eu tô tão apegado a seguir esse caminho? Ou, mesmo que não seja um apego ao caminho, por que eu não enxergo novas possibilidades para crescimento? Trazendo aqui também estão querendo uma nova possibilidade até de satisfação emocional. De se sentir mais feliz, de se sentir mais alegre, de se sentir mais abundante. A abundância não no sentido de dinheiro aqui, eu tô dizendo, tá? Abundância de vida. E pensando nas possibilidades que tem, quais os caminhos tomar. Até um pouco nostálgicos. Arrependidos, talvez. Tem um 5 de copas aqui também. Talvez um pouco arrependidos até de possivelmente não ter seguido por um outro caminho. Mas é como se, eu percebo assim, como se fosse o que o aquariano tá seguindo. Eu vejo muito aqui como um campo de trabalho, tá? De trabalho e de realização de vida, tá? Eu tô fazendo o que eu gosto. Eu sei que é isso. Mas por que eu tô tão limitada ou limitado? Não consigo
vislumbrar novas ideias. Mas o que parece é que o próprio aquariano aqui está se sabotando, porque ele não enxerga que ele tem muitas possibilidades, né? Então ele tá mais se lamuriando, se lamentando, aprisionado naquela ideia e não consegue ver, né? Quais seriam as outras possibilidades de desenvolver isso. Talvez até presos a antigas ideias, né? Antigos conceitos, achando que tem que ser daquele jeito. O louco. Aquela coisa, né? Eu tô fazendo tal trabalho, tô desenvolvendo trabalho X e eu aprendi, né? Por exemplo, fiz faculdade de, sei lá, direito. E eu aprendi que o ideal é fazer concurso público e fazer isso, fazer aquilo outro, né? Tudo nesse sentido, para ter mais estabilidade, para. Só que eu não fecho mais com isso. Um exemplo, né? Mas não consigo sair dessa ideia, não consigo ter uma ideia mais inovadora para exercer essa profissão. Sendo que hoje existem muitas possibilidades, né? Não, claro, além de escritórios, outras. Vários tipos de trabalho aí que envolvem direito, né? Ou até daqui a pouco fazer uma especialização em direito fora do país, por exemplo, né? Isso já daria uma outra visão. E aqui esse louco que saiu agora é justamente isso, se dá aquele passo em direção ao desconhecido, mas com a fé e com o entendimento de que é uma coisa que eu quero continuar desenvolvendo, mas eu quero algo novo, eu vou me aventurar literalmente. Um 9 de ouros, ó. Com essa vontade muito grande de se estabelecer, de encontrar um retorno muito satisfatório, né? E realmente ficar tranquilo em relação a isso. E aqui o que é um momento da vida que justamente está pedindo para tu sair do velho, né? Do velho posicionamento e encarar o novo. Encarar o novo com... Até porque Aquário é bem disso, né? Ele gosta muito de novidade. Esses velhos padrões aí não... Então, realmente, imagino uma coisa bem difícil aqui pro Aquário que tá lidando com essa situação. Por isso, também esse 8 de espadas aqui, né? Esse aprisionamento mental, pensando como que eu não consigo sair desse medo, dessa mesmice, desse caminho que já não serve mais, né? 2 de copas. Uma possibilidade aí de uma parceria, de alguém que venha trazer aí para vocês um auxílio, no sentido até mesmo de um apoio emocional aí, uma validação, né? Não que a gente deva depender de validação, mas às vezes a gente tá meio triste, a mente, né, sobrecarregada, e alguém que a gente goste vir dizer pra gente o quanto a gente é capaz, o quanto a gente dá um incentivo, né? Moral, apoio moral. A justiça.
Eu vejo aqui muita possibilidade de vocês. Eu chego a dizer que, na verdade, o que tá faltando aqui é coragem de encarar esse novo. É coragem de... Porque o aquariano sabe o que ele quer. Ele sabe. Ele tá com dificuldade de aceitar que ele vai ter que dar esse passo, e é um passo muito corajoso. E vai ser muito bom. Tudo indica aqui, né? 7 de ouros. E a torre. Essa torre aqui tá dizendo, literalmente, ou tu faz um movimento, ou tudo vem abaixo, porque não tá dando mais pra sustentar. E aqui no fundo do deck, um as de ouros, ó. Um novo começo aí, uma nova possibilidade. Eu vejo bem isso aqui, um caminho profissional. E um caminho profissional que vocês gostem, que vocês estão com muita vontade de realizar. E não necessariamente não seja na profissão do que vocês já têm, como eu dei o exemplo, né? Vamos ver o que mais. Vocês não querem mais o feijão com arroz, sabe? Esse 7 de ouros aqui é aquela colheita, ó. Não quer mais feijão com arroz, sai o mundo, ó. É aquela... Ah, tá, eu tenho o resultado, mas não é... Já passou da hora de eu, né, crescer, fazer uma coisa que me empolgue mais, que me traga mais resultado, mais dinheiro até. Ai, viraram muitas, gente, não vou aceitar. Três de espadas. Rei de paus. Vocês estão saindo, vão sair disso aqui, porque na verdade é um fim de um ciclo de dor, né? De dor no sentido da própria mente dificultando os processos aí pra vocês. Não devemos esquecer que a mente mente, né? E se a gente se apega demais a pensamentos obsessivos até em relação a alguma coisa, a gente começa a entrar em sofrimento. É a velha história, né? Lidar com os pensamentos como um observador. Colocar a atenção no momento presente, viver o agora, para que as soluções comecem a se apresentar pra gente. Porque quanto mais tu busca aquilo de forma obsessiva, mais te escapa. Tem que soltar, né? E o rei de paus aqui traz justamente esse poder pessoal aí de realização. Ele vai e simplesmente faz, não vai ficar pensando muito. Você tem que cuidar, né? As impulsividades. 7 de paus. Trilhando o teu próprio caminho aí, com os teus valores. Esse é o rei de paus aí. Nossa. 9 de ouros, novamente, segundo 9 de ouros, gente, é muita... E um 5 de copas caiu extra aqui. E um 8 de copas no fundo do deck. Ou seja, tô com dificuldade de soltar alguma coisa aí que tem que soltar.
Porque senão a torre vem. E a torre vindo, muitas vezes ela é boa até nesse sentido, só que ela destrói muito mais coisa que dependendo, se a gente está evoluindo dentro daquilo que tem que ser feito, as coisas podem ser ajustadas. Mas a partir de um momento que há uma... Até aqui dá pra falar uma teimosia, né? De deixar... De não soltar o que deve soltar para poder realizar o que veio para realizar, o que deve realizar. Aí vem tudo... é literalmente o caos, né? Que se apresenta. E aí tu te vê obrigado a lidar com muita coisa ao mesmo tempo, que talvez se tu tivesse sido mais precavido, tivesse organizado aí as ideias e dado aquele passo de desenvolvimento, né, em direção a essa nova vida, por sua própria escolha, talvez fosse mais fácil. Apesar que nós aprendemos muito mais na dor, né? O que vem... O que vem na direção de Aquário, por favor? Rainha de Copas. Nove de Espadas. O que mais aqui? O Julgamento. Necessário o aquariano ter um pouco mais de paciência consigo mesmo. Não te culpa demais, não se maltrata. Porque isso aqui é um passo, é um caminho que realmente tem que ser trilhado, ok? Tem que ser feita essa escolha. Mas que não seja a base do chicote, né? De si mesmo. A base de se culpar, de se arrepender, de muito medo, muitos sentimentos aprisionadores de baixa frequência, né? Seja generoso consigo, acalme o coração. Então, eu tô vendo muita questão mental atrapalhando aqui. Muitos pensamentos desordenados. Sabe aquela coisa que tu começa a pensar e aquilo começa a sair fora do controle, começa a te dar até medo, uma angústia. Porque tu mesmo tá criando um monstro, dando asas àqueles pensamentos. É mais ou menos isso aqui. E a partir do momento que tu te tratar melhor, ter compaixão de si mesmo, ser mais generoso consigo mesmo, dar os passos conforme necessário, mas sem essa cobrança, rigidez excessiva, muita rigidez mental, vai ter uma oportunidade de um novo, como se fosse um novo chamado, um novo chamado, um novo recomeço. E com auxílio ainda dos mentores de vocês. Na verdade, agora ficou mais claro para mim. Toda essa leitura aqui, ela tá muito direcionada a tu te compreender um pouco melhor, porque e não se tratar tão mal. Porque se exige demais, exigindo muito de si mesmo. É bom ser uma pessoa que se dedica e quer o melhor, né? Olha aí, ó, a justiça. Exatamente. Mas tenha calma, tenha paciência consigo mesmo. Não pare nunca de seguir o caminho. É uma coisa assim que tá vindo bem forte, sabe? Não para, segue em frente. Mas não te boicota, não te culpa, não te maltrata.
seja, cobre de si mesmo ações produtivas, tudo bem, mas tudo dentro de uma razoabilidade, né? Por isso que tem tanta carta de questões de mental atordoado aqui. Vamos ver aqui um conselho final para Aquário. Conselho final para Aquário, por favor. Nossa. Olha. Saltou da minha mão aqui, tá? Mas eu comecei a virar encaixar o baralho, assim, já pulou 3 juntos. Eu vou aceitar. As nuvens. O caixão. O navio. Esse momento de muito nevoeiro mental aí, de muitas incertezas, de muitas dúvidas, precisa acabar. E o precisa acabar aqui é justamente no sentido de movimentar-se em direção aos seus objetivos, porém sem tanta cobrança, sem se punir pela demora do resultado. No fundo aqui a chave, que a solução vem. Sempre quando a gente fica preso demais a pensamentos viciosos ou de cobrança da gente mesmo, a gente fica parado. Lembra que no início eu falei sobre estagnação, né? E aqui pede justamente, ó, o movimento. Até mesmo vocês fazerem uma viagem, fazer alguma coisa para desopilar a cabeça. Porque vocês têm essa solução na mão. Certo, Aquário? Espero ter ajudado de alguma forma. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final do vídeo. E até os próximos vídeos.